Capítulo 3. Emily ouviu o carro de Gerard se afastando do chateau na manhã seguinte. Ela estava deitada na cama estreita na qual dormia desde a infância, com as janelas do quarto voltadas para o noroeste, para que o sol da manhã não a incomodasse. Agora, dizia a si mesma, não havia qualquer motivo para não se mudar para qualquer um dos quartos amplos e bonitos na parte da frente da casa, com suas imensas janelas com vista para o jardim e os vinhedos. Frufru ganiu tanto na noite anterior que Emily não resistiu e deixou-a dormir com ela na cama. Agora ela latia para a porta, indicando que era hora de suas necessidades matinais. Já na cozinha, Emily preparou o café e depois andou pelo corredor que levava à biblioteca. A sala de pé direito alto, que seu pai sempre manteve, protegida da luz para preservar os livros, tinha um cheiro confortavelmente familiar de bolor. Deixando a xícara sobre a escrivaninha desgastada de seu pai, forrada em couro, ela foi até uma das janelas e abriu uma das venezianas. Milhões de partículas de poeira deixaram seus esconderijos, com a brisa repentina e inesperada, e dançaram alucinadamente em meio aos suaves raios de luz. Emily sentou-se na poltrona sob a janela e estudou as estantes, que iam do chão até o teto. Não fazia a menor ideia de quantos livros a biblioteca guardava. Seu pai passara a maior parte de seus últimos anos catalogando e expandindo a coleção. Ela se levantou e caminhou lentamente pelas laterais do cômodo, andando em frente às estantes que se estendiam até 4 vezes a sua própria altura. Vigilante e estoica, sentia-se como se eles a observassem. Sua nova proprietária imaginavam qual destino teriam. Emily lembrava-se de sentar-se com seu pai e brincar do jogo do alfabeto, que consistia em escolher 2 letras em qualquer combinação. Escolhidas, seu pai andava pela biblioteca e procurava um autor cujo livro tivesse aquelas iniciais. Era muito raro não conseguir encontrar um exemplar com as 2 letras que Emily lhe dera. Mesmo quando tentava dificultar as coisas, escolhendo letras como X ou Z, seu pai conseguia encontrar uma cópia desbotada e maltratada de filosofia chinesa ou uma pequena antologia de um poeta russo há muito tempo esquecido. Embora houvesse observado Edward fazer isso por muitos anos, Emily desejava ter prestado mais atenção aos métodos ecléticos que seu pai usava para catalogar e organizar os livros. Examinando as estantes, ela sabia que não era um método tão simplório quanto a ordem alfabética. Na estante à sua frente, os livros demonstravam uma ampla variedade de autores, de Charles Dickens, passando por Platão e seguindo Guy de Maupassant. Ela também sabia que a coleção era tão extensa que qualquer catálogo compilado por seu pai nos livros de registro empilhados na escrivaninha não descreveria 1/3 do acervo. Ele sabia onde encontrar um livro quase imediatamente. Era um talento e um segredo que Edward levara consigo para o túmulo. Se eu vender essa casa, o que vou fazer com vocês? Sussurrou aos livros. Eles voltaram a fitá-la em silêncio. Milhares de crianças desamparadas que sabiam que seu futuro estava nas mãos dela. Emily procurou despertar daquelas reminiscências. Não podia deixar que as emoções a afetassem. Se decidisse vender o chateau, os livros deveriam encontrar uma nova casa. Fechando a janela e deixando-os repousando novamente no escuro, ela saiu da biblioteca. Emily passou o restante da manhã explorando os incontáveis cantos e nichos do chateau,
repentinamente detendo-se para apreciar os frisos de 200 anos de idade que adornavam o teto na bela sala de desenhos. A mobília francesa elegante, mas que agora estava desgastada, e os vários quadros que decoravam todas as paredes. Na hora do almoço, foi até a cozinha para se servir de um copo d'água. Sedenta, bebeu líquido em grandes goles, percebendo que estava sem fôlego e desorientada, como se houvesse acordado após um pesadelo. A beleza que viu tão claramente pela primeira vez na manhã daquele dia esteve ao seu redor durante a vida inteira, e mesmo assim ela nunca a havia apreciado ou absorvido. E agora, em vez de ver a herança e a linhagem familiar como uma corda ao redor do seu pescoço, das quais desejava se libertar, ela sentia os primeiros indícios de empolgação. Esta casa maravilhosa, com sua infinidade de objetos interessantíssimos, pertencia a ela. Sentindo uma fome repentina, Emily revistou a geladeira e os armários da cozinha, mas não encontrou nada. Segurando o frufru no colo, levou a cadela até o carro, deixou-a no assento ao seu lado e dirigiu em direção a Gassin. Após estacionar o carro, subiu os degraus antigos e íngremes que atravessavam a vila e levavam até o bulevar, no topo da colina, onde ficavam os bares e restaurantes. Lá, sentou-se em uma mesa na beira do terraço, para admirar a espetacular vista do litoral. Pediu uma pequena ânfora de vinho rosé e uma salada e relaxou sob o forte calor do sol do meio-dia, enquanto pensamentos desordenados circulavam em sua cabeça. Com licença, mademoiselle, mas a senhorita é Emily de La Martinières? Protegendo os olhos da forte luz do sol, Emily olhou para o homem que estava em pé ao lado de sua mesa. Sim, perguntou e o olhou de soslaio. Bem, é um prazer conhecê-la, disse o homem estendendo a mão. Meu nome é Sebastian Caruthers. Hesitante, Emily estendeu sua mão para cumprimentar o homem. Eu o conheço? Não, ainda não nos conhecemos. Emily percebeu que o homem falava um francês excelente, mas com um sotaque britânico. Posso perguntar então como você me conhece? Ela disse incomodada com a situação. É uma longa história e eu gostaria de compartilhá-la em outro momento. Está esperando por alguém? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia do outro lado da mesa. Eu não. Posso me sentar e explicar porque sei quem você é, então? Antes que Emily tivesse qualquer chance de recusar, Sebastian já havia puxado a cadeira à sua frente. Sem precisar proteger os olhos da luz do sol, Emily o estudou e viu que provavelmente tinha a mesma idade que ela. E vestia roupas casuais de boa qualidade sobre o corpo esguio. Tinha pinceladas de sardas ao redor do nariz, cabelos castanho avermelhados e olhos castanho atraentes. Castanhos atraentes. Lamento pela morte de sua mãe, ele começou. Obrigada. Emily tomou um gole do vinho e, sentindo que seus bons modos afloravam, disse, aceita uma taça de rosé? Seria um prazer, disse Sebastian, acenando para o garçom e conseguindo sua atenção. Uma taça foi colocada à sua frente e Emily serviu-lhe com o vinho que estava na pequena ânfora. Como soube da morte de minha mãe? Ela perguntou. Foi algo bem divulgado na França, respondeu Sebastian com os olhos cheios de empatia. Ela era uma pessoa conhecida. Posso lhe oferecer minhas condolências? Creio que é um momento difícil para você. É, sim, ela respondeu, enrijecendo-se. Você é inglês? Você adivinhou. Sebastian revirou os olhos, fingindo estar surpreso. E pensar que eu me esforcei tanto para perder o sotaque. Sim,
Sou inglês, por pior que isso seja, mas passei um ano em Paris estudando belas artes e admito que sou totalmente francófilo. Entendo, murmurou Emily, mas... Sim, isso ainda não explica como eu sei que você é Emily de Lamartine-Eres, concordou Sebastian, levantando seus olhos misteriosamente. Bem, a verdade é que a conexão entre você e eu remonta a um passado profundo e distante. Você é meu parente? Emily repentinamente se lembrou do aviso de Gerard no dia anterior. Não, definitivamente não, ele disse com um sorriso. Mas minha avó tinha ascendência francesa. Descobri recentemente que ela e Edward de Lamartine-Eres, que acredito ser seu pai, trabalharam juntos durante a Segunda Guerra Mundial. Entendo. Emily não sabia quase nada sobre o passado de seu pai. Apenas que ele nunca falava a respeito dele. E ela ainda sentia um certo nervosismo em relação ao que aquele inglês queria dela. Sei pouca coisa a respeito dessa época da vida do meu pai. Eu também não sabia muito até que minha avó me contou antes de morrer que ela estava aqui durante a ocupação. Ela também disse que Edward foi um homem muito corajoso. Sebastian acrescentou. Essa revelação fez com que Emily sentisse um nó se formando na garganta. Eu não sabia, veja, eu nasci quando meu pai já tinha 60 anos, mais de 20 anos depois do fim da guerra. Certo, disse Sebastian compreensivo. Emily tomou um longo gole de vinho. Além disso, ele não era o tipo de pessoa que gostava de se vangloriar. Bem, minha avó Constance tinha muita estima por ele. Ela também me falou sobre o belo château em Gassin, onde viveu enquanto estava na França. A casa fica perto desta vila, não é? Sim, disse Emily quando sua salada chegou. Vai comer alguma coisa? Ela perguntou para novamente demonstrar seus bons modos. Se a minha companhia lhe agradar, sim. É claro. Sebastian fez o pedido e o garçom se afastou. E então, o que o traz a Gassin? Perguntou Emily. É uma ótima pergunta. Depois que me formei em Belas Artes em Paris, comecei a desenvolver minha carreira no campo artístico. Exponho trabalhos em uma pequena galeria em Londres, mas passo muito tempo procurando pelos quadros raros que meus clientes ricos desejam. Vim à França para tentar convencer o proprietário de um Chagall a vendê-lo para mim. O camarada vive em Grasse, que, como você sabe, não fica muito longe daqui. Vi a notícia sobre a morte de sua mãe no jornal, e isso reavivou as lembranças da associação de minha avó com a sua família. Assim, imaginei que seria interessante passar por aqui e dar uma olhada no chateau do qual tanto ouvi falar. Essa vila é realmente muito bonita, é sim, ela respondeu, perplexa com a estranheza do diálogo. Você mora no chateau, Emily? Não, respondeu, sentindo-se incomodada com aquele questionamento direto. Estou morando em Paris atualmente. Onde tenho vários amigos, entusiasmou-se Sebastian. Algum dia espero poder passar mais tempo na França, mas por ora ainda estou construindo minha reputação no Reino Unido. Não conseguir colocar minhas mãos no Chagall para o meu cliente é decepcionante. Seria a primeira negociação no escalão principal da arte. Lamento, ela disse. Obrigado. Vou me recuperar deste baque. Você não teria algumas obras de arte inestimáveis no seu chateau que gostaria de se desfazer? Teria? Os olhos de Sebastian estavam cheios de humor. Não sei, ela respondeu sinceramente. Avaliar a arte do chateau não está na minha lista de coisas a fazer. Tenho certeza de que você vai contratar um dos principais especialistas de Paris para autenticar e avaliar sua coleção. Mas, se precisar de um par de olhos que conhece o assunto,
e que está disponível para orientá-la nesse meio tempo, eu ficaria feliz em ajudá-la. Quando o Croque Monsieur de Sebastião chegou, ele tirou sua carteira e entregou um de seus cartões a Emily. Nota da autora: sanduíche quente feito com pão, presunto e queijo, tostado em uma frigideira ou chapa. Garanto-lhe que não sou um pilantra. Posso lhe dar referências de meus clientes se for necessário. Muito gentil de sua parte, mas o contador de nossa família está cuidando de todos os assuntos relacionados a nosso patrimônio. Emily podia ouvir o tom de superioridade que tingia sua voz. É claro, ele disse, servindo mais vinho rosé para ambos e ocupando-se com o seu croque monsieur. Mas diga-me, o que você faz em Paris? Sou veterinária em uma clínica no Marais. O salário não é dos melhores, mas eu adoro o que faço. É mesmo? Sebastian levantou uma sobrancelha. Estou surpreso. Imaginei que, por sua origem familiar, você estaria envolvida com alguma atividade glamourosa, especialmente se realmente precisasse trabalhar. Sim, todos presumem a mesma coisa, lamento, mas eu realmente preciso ir. Emily fez um sinal apressado para o garçom, pedindo a conta. Desculpe, Emily, meu comentário foi vulgar. Disse Sebastião imediatamente. O que eu quis dizer é que, bom para você. Eu realmente não tive a intenção de insultá-la. Um desejo de se afastar daquele homem e de suas perguntas insistentes rapidamente tomou conta dela. Emily pegou sua bolsa, tirou alguns francos da carteira e os depositou sobre a mesa. Foi um prazer conhecê-lo, ela disse enquanto pegava a frufru e afastava-se elegantemente da mesa. Desceu os degraus altos de pedra em direção ao seu carro o mais rápido que conseguiu, sentindo-se ridiculamente abalada a ponto de chorar. Emily, espere, por favor. Sem dar atenção à voz, ela continuou descendo as escadas até que Sebastian a alcançou. Olhe, disse ele ofegante, peço desculpas se a ofendi. Acho que faço isso mais vezes do que deveria. Sebastian continuou a acompanhá-la enquanto ela andava. Se lhe servir de consolo, eu também nasci em uma família com raízes históricas, incluindo uma mansão caindo aos pedaços em Yorkshire, que eu gostaria de reformar, mas não tenho recursos para bancar a obra. Eles chegaram ao carro e Emily não tinha escolha a não ser permanecer imóvel. Por que não a vende, então? Ela perguntou. Porque faz parte da história de minha família e... Ele deu de ombros. A questão é complicada. De qualquer modo, não quero lhe contar uma história triste. Estou apenas tentando explicar que eu sei como é ser definido pelo seu passado. Acontece comigo também. Emily continuou em silêncio, procurando as chaves do carro em sua bolsa. Não estou tentando competir com você, prosseguiu Sebastian, mas sei como se sente. Obrigada, ela disse quando encontrou as chaves. Preciso ir agora. Estou perdoado? Ela se virou e o encarou, incomodada por sentir-se tão abalada, mas ainda incapaz de controlar seus sentimentos. Eu só... Ela olhou em direção à paisagem verdejante à sua frente, tentando encontrar as palavras para explicar. Só queria ser julgada por quem eu realmente sou. Eu entendo completamente. Olhe, não vou mais incomodá-la, mas foi um prazer conhecê-la. Sebastian estendeu a mão. Boa sorte com tudo. Obrigada. Adeus. Emily abriu o carro e colocou uma frufru irritada no assento do passageiro.
Ela embarcou, deu a partida no motor e dirigiu lentamente pela estrada que descia a colina, tentando entender por que havia reagido de forma tão violenta. Talvez acostumada ao protocolo francês formal para um primeiro encontro, deixou que a franqueza de Sebastian a assustasse. Emily repetia a si mesma que ele simplesmente havia tentado ser amistoso. Era ela que tinha problemas. Sebastian tocou no assunto que ela considerava mais sensível, e ela reagiu de acordo. Emily o observou caminhando pela colina alguns metros à sua frente, sentindo-se culpada e constrangida. Já tinha 30 anos, repreendeu-se Emily. A propriedade dos de la Martinieres era sua, e ela podia fazer o que quisesse com aquilo. Talvez fosse hora de começar a se comportar como adulta, não como uma criança temperamental. Enquanto se aproximava com o carro de Sebastian, respirando fundo, ela abriu o vidro da janela. Já que você veio até aqui para ver o chateau, Sebastian, seria uma pena se não conseguisse satisfazer sua curiosidade. Por que não entra no carro e deixa que eu o leve até lá? Tem certeza? A expressão de Sebastian refletia a surpresa em sua voz. Digo, é claro que eu adoraria ver a propriedade, especialmente com alguém que conhece a casa intimamente. Então entre, por favor. Ela se inclinou e destrancou a porta do passageiro para ele. Obrigado, ele disse, fechando-a após entrar, e eles desceram pela colina. Me sinto horrível por deixá-la irritada. Tem certeza de que estou perdoado? Ela suspirou. Sebastian, o problema não é você, sou eu. Qualquer menção à minha família nesse contexto é o que eu acho que os psicólogos chamariam de gatilho, entre aspas. E eu preciso aprender a lidar com isso. Bem, temos vários desses gatilhos, especialmente quando tivemos parentes poderosos e bem-sucedidos que se foram antes de nós. Minha mãe certamente tinha uma personalidade forte, concordou Emily. Há um vazio na vida de muitas pessoas agora que ela se foi. Como você disse, é uma responsabilidade imensa, e eu sempre soube que não poderia agir como ela. Emily começou a perceber que as 2 taças de vinho do almoço haviam soltado sua língua. De repente, ela não se sentia mais constrangida por compartilhar aquilo tudo com ele. O que contava a emocionava e a enervava ao mesmo tempo. Bem, eu dificilmente poderia dizer o mesmo de minha mãe ou Vitória, como ela insistia que a chamássemos, disse Sebastian. Não consigo nem mesmo me lembrar dela. Ela deu à luz a mim e ao meu irmão em uma comunidade hippie nos Estados Unidos. Quando eu tinha 3 anos e o meu irmão tinha 2, ela nos levou à Inglaterra e nos largou com meus avós em Yorkshire. Algumas semanas depois partiu novamente, nos deixando para trás, e nunca mais tivemos notícia dela. Oh, Sebastian, respondeu Emily chocada, você não sabe nem mesmo se sua mãe está viva? Não, ele confirmou. Mas nossa avó fez de tudo para compensar a ausência dela. Como éramos muito jovens quando fomos deixados com ela, Constance foi praticamente a nossa mãe. E, honestamente, posso dizer que se minha mãe estivesse em uma sala lotada, bem na minha frente, eu não seria capaz de identificá-la. Foi muita sorte ter a sua avó por perto, mas mesmo assim é muito triste, disse Emily, demonstrando empatia. E você não sabe nem mesmo quem é seu pai? Não. Ou se eu e meu irmãos temos o mesmo pai. Nós certamente somos bem diferentes. De qualquer modo, o olhar de Sebastian se perdeu na distância. Você conheceu seu avô? Ela perguntou. Ele morreu quando eu tinha 5 anos. Era um bom homem, mas foi destacado para o norte da África durante a guerra.
e os ferimentos que ele recebeu o deixaram fragilizado. Meus avós eram muito dedicados um ao outro. Assim, minha avó não perdeu somente seu adorado marido, mas sua filha também. Acho que ter a nós, seus netos, por perto foi o que a ajudou a enfrentar a vida. Ela era uma mulher maravilhosa, capaz de construir um muro de pedras aos 75 anos e perfeitamente saudável até umas semanas antes de adoecer. Não sei se existem mais pessoas como ela atualmente, ele filosofou, com um tom de tristeza tingindo sua voz. Desculpe. Disse logo em seguida: estou falando demais. Não se preocupe, é reconfortante saber que há outras pessoas que cresceram em circunstâncias difíceis, suspirou Emily. Às vezes acho que ter um passado muito denso é pior que não ter nenhum passado. Concordo totalmente. Sebastian disse, assentindo antes de abrir um sorriso. Minha nossa! Se alguém ouvisse nossa conversa, poderia pensar que somos duas crianças ricas e mimadas. Vamos encarar a realidade. Não estamos morando na rua, não é mesmo? Não. E com certeza, quem ouvisse nossa conversa pensaria isso, especialmente em relação a mim. E por que não deveriam? Eles não sabem o que existe debaixo da superfície. Veja, o chateau fica logo ali, ela disse apontando. Sebastian observou a construção elegante pintada num tom rosa claro, abrigada no vale que ficava abaixo de onde eles estavam, e soltou um assobio espontâneo. É lindo, exatamente como minha avó a descreveu, e bem diferente da casa de nossa família nos charcos escuros de Yorkshire, embora a crueza do lugar faça com que Blackmore Hall seja espetacular à sua maneira, ele acrescentou. Emily entrou no longo caminho que levava até o chateau e estacionou o carro na parte de trás da casa. Os dois desembarcaram em seguida. Tem certeza de que tem tempo para me mostrar o lugar? Sebastian perguntou, olhando para ela. Posso voltar outro dia. Não, está tudo bem. Emily garantiu enquanto caminhava com Frufru em direção ao chateau, e Sebastian a seguia até o saguão e a cozinha. Ela o levou pelos cômodos um por um, observando-o enquanto ele fazia frequentes paradas, analisava as pinturas, a mobília e a grande coleção de objetos de arte que compunham o lugar sem qualquer avaliação, sobre estantes, mesas e balcões. Ela o levou até uma sala de estar, construída para receber diretamente o sol da manhã, e imediatamente Sebastian se aproximou de um dos quadros para examiná-lo. Esse me lembra de Luche, Calme et Volupté, que Matisse pintou em 1904, quando estava em Saint-Tropez. O efeito de pontilhismo é parecido. Sebastian deslizou os dedos sobre a pintura. Embora esse quadro mostre apenas uma paisagem de pedras e mar sem figuras humanas. Luxo, paz e prazer. Emily repetiu em inglês. Eu me lembro de quando meu pai leu o poema de Baudelaire para mim. Sim, disse Sebastian, virando-se com um olhar entusiasmado ao perceber que ela conhecia a obra. Matisse usou L'Invitation au Voyage como inspiração para a pintura. Agora ela está exposta no Museu Nacional de Arte Moderna em Paris. Ele voltou a concentrar a atenção na pintura. Parece que não está assinada, a menos que o nome do autor esteja escondido sob a moldura. Mas pode ser que esse quadro tenha sido pintado como um ensaio para a pintura mais famosa, especialmente porque Matisse estava em Saint-Tropez na época em que seu estilo era bem similar a esse. E Saint-Tropez fica bem perto daqui, não é mesmo? Meu pai conheceu Matisse em Paris. Aparentemente ele costumava vir aos saraus que meu pai oferecia para a inteligência criativa da cidade.
Sei que ele gostava muito de Matisse e falava dele com frequência, mas não sei se o pintor chegou a vir até o chateau. Bem, assim como vários outros artistas e escritores, Matisse passou os anos da Segunda Guerra Mundial aqui no Sul, longe das zonas de perigo. Matisse é a minha paixão, Sebastian disse, quase tremendo de tanto entusiasmo. Posso tirar o quadro da parede para ver se há alguma dedicatória no verso? Pinturas como essa frequentemente eram dadas de presente pelos artistas a benfeitores generosos. Pessoas como seu pai, talvez. Claro que pode. Emily ficou ao lado de Sebastian enquanto ele segurava cuidadosamente a moldura, levantando-a lentamente da parede, revelando que o papel de parede atrás do quadro estava mais escuro que a parte exposta. Virou a pintura para examinar o verso da tela com Emily, mas não havia nada. Não se preocupe, não é o fim do mundo, Sebastian disse em tom tranquilizador. Se Matisse houvesse assinado a tela, provar que essa obra é dele seria simplesmente um processo menos complexo. Você realmente acha que ele a pintou? Com os detalhes que você descreveu e o pontilhismo característico com o qual Matisse estava fazendo experimentos no período em que pintou Luce, Calme et Volupté, eu diria que há uma ótima chance de que este quadro seja uma de suas obras. Obviamente, teria que ser enviado a especialistas para passar por uma autenticação. E se realmente for um Matisse, quanto valeria? Como não há assinatura, não tenho experiência para lhe dizer com certeza. Matisse foi um pintor extremamente prolífico e teve uma vida muito longa. Você gostaria de vender o quadro? É mais uma coisa para colocar em minha lista de coisas a fazer. Emily suspirou. Bem, eu tenho alguns contatos que conseguiriam estabelecer a autenticidade do quadro, mas seu contador provavelmente vai querer usar os próprios contatos dele. Sebastian disse, voltando a pendurar cuidadosamente o quadro no seu devido lugar. Mesmo assim, obrigado por mostrá-lo a mim, assim como o resto deste belo chateau. Foi um prazer. Emily disse, conduzindo-o para fora do cômodo. Ele coçou a cabeça enquanto os dois estavam no hall de entrada. Escute, eu me lembro claramente de ouvir minha avó mencionar a incrível coleção de livros raros que ela viu aqui certa vez. Essa coleção ainda existe? É claro. Emily percebeu que havia deixado passar a biblioteca durante o tour pela casa. Fica deste lado, vou lhe mostrar. Obrigado. Desde que você tenha tempo, ele emendou. Tenho sim. Sebastian ficou realmente pasmado ao entrar na biblioteca. Meu Deus! Ele disse enquanto andava lentamente por entre as estantes. Essa coleção é simplesmente incrível. Sabe-se lá quantos livros há aqui? Você sabe? 15.000? 20? Não faço ideia de verdade. Estão catalogados em algum tipo de ordem? Estão na ordem que meu pai escolheu colocá-los, a mesma usada pelo pai dele. A coleção começou há mais de 200 anos. As aquisições mais recentes estão catalogadas. Emily indicou os livros de registro sobre a escrivaninha de seu pai. Sebastian abriu um deles, virou as páginas e viu as centenas de anotações escritas com a caligrafia imaculada de Edward. Sei que isso não é da minha conta, Emily, mas essa coleção é realmente extraordinária. Estou percebendo pelos registros que seu pai comprou vários exemplares raros, especialmente as primeiras edições. Deve ser uma das melhores coleções de livros raros da França. Eles deveriam ser catalogados profissionalmente num banco de dados. Emily sentou-se na poltrona de couro de seu pai, sentindo o peso daquela responsabilidade. Meu Deus, parece que surgem cada vez mais coisas a fazer.
Estou percebendo que organizar as coisas dos meus pais vai ser um trabalho em tempo integral. Mas valerá a pena, tenho certeza. Sebastian disse, tentando estimulá-la. Mas eu tenho outra vida, uma vida da qual gosto muito, uma vida tranquila e... Emily queria dizer segura, mas sabia que isso soaria estranho. Assim completou a frase e organizada. Sebastian se aproximou dela e se ajoelhou ao seu lado, apoiando o braço sobre a poltrona. Eu compreendo, Emily. E se quiser retornar a essa vida, tudo o que precisa fazer é encontrar pessoas em quem confia para organizar tudo isso para você. Mas em quem eu posso confiar? Ela perguntou, falando com o vazio. Bem, você mencionou o contador de sua família, Sebastian sugeriu. Talvez ele possa cuidar de tudo para você, mas ela sentiu que as lágrimas começavam a se formar atrás de seus olhos. Eu realmente tenho obrigações em relação à minha família e sua história, não é? Não posso simplesmente fugir de tudo isso. Emily, tudo aconteceu há muito pouco tempo. É claro que você está se sentindo sobrecarregada. Sua mãe se foi há apenas 2 semanas. Você ainda está em choque, ainda está em luto. Por que não dá a si mesma algum tempo para tomar as decisões certas? Ele disse, tocando-lhe as costas da mão antes de se levantar. Preciso ir embora, mas você tem meu cartão. Não preciso dizer que seria um prazer ajudá-la com o que puder. Esse chateau é como um manjar dos deuses para mim. Especialmente as pinturas, é claro. De qualquer maneira, vou ficar em Gassin por mais algum tempo. Então, se decidir que gostaria que eu cuidasse do processo de autenticação do Matisse, é só ligar para o número do celular que está no cartão. Obrigada, disse Emily, verificando se ainda estava com o cartão dele no bolso da calça. Eu também ficaria feliz em descobrir os melhores negociadores de livros raros e antiquários de mobília em Paris. Sebastian acrescentou. Seja lá o que você decida fazer com o chateau, é bom e prudente saber o valor do que possui. Imagino que seus pais tenham algum tipo de seguro, não é? Não faço a menor ideia, ela disse, dando de ombros. Conhecia seu pai e duvidava que ele tivesse feito alguma apólice. Guardou aquilo como algo importante para perguntar a Gerhard. Obrigada pelos conselhos, disse com gratidão enquanto se levantava. Deu um pequeno sorriso para Sebastian enquanto o levou pelas dependências da casa até o lugar onde deixou o carro. Desculpe-me por estar um pouco emotiva, não sou assim. Talvez em algum outro momento possamos falar sobre o que sua avó lhe contava, sobre meu pai durante a guerra. Eu gostaria muito. E por favor, não se desculpe, acrescentou enquanto entravam no carro. Você não está somente num estado de luto, também recebeu um fardo muito pesado. Vou encontrar uma maneira de lidar com isso. Emily disse, dando a partida no motor e colocando o carro em movimento. Tenho certeza de que vai. Como eu disse, se houver algo que eu possa fazer para ajudar, sabe como entrar em contato comigo. Obrigada. A pousada onde estou hospedado fica logo ali à esquerda, Sebastian disse, indicando uma curva. Pode me deixar aqui, vou seguir o resto do caminho a pé. A tarde está muito bonita. Tudo bem, ela disse parando o carro, mais uma vez obrigada. Cuide-se, Emily. Ele disse ao sair do carro, e em seguida, com um aceno, Sebastian seguiu pela estrada. Emily deu marcha ré no carro e voltou ao chateau. Inquieta, andou sem destino por entre os cômodos, sentindo o vazio pungente da falta de presença humana.
Quando a noite caiu e a temperatura diminuiu, Emily se refugiou na cozinha, comendo o cassoulet que Margot deixara preparado para ela. Seu apetite havia desaparecido e Frufru se deliciou com as sobras. Após o jantar, passou o ferrolho na porta dos fundos e girou a chave na fechadura. Subindo pelas escadas, encheu a antiga banheira de mármore com água morna. Entrou na banheira pensando morbidamente em como seu corpo se encaixava perfeitamente nela, o que a tornava um protótipo perfeito para seu caixão. Terminado o banho, ela se enxugou com a toalha e fez algo que não era habitual. Deixou-a cair ao chão, em frente ao enorme espelho que havia no banheiro. Com algum esforço, Emily forçou-se a examinar seu corpo nu no espelho. Ela sempre o considerou como um equipamento abaixo das expectativas, como se o houvesse recebido aleatoriamente em uma loteria. Atarracada quando criança, chegou a engordar um pouco quando era adolescente. Apesar dos pedidos de sua mãe para que comesse menos e de forma mais saudável. Por volta dos 17 anos, Emily já havia desistido das intermináveis tentativas de seguir dietas baseadas em comer melões e pepinos. Cobriu seu corpo imperfeito com roupas largas e confortáveis e deixou que a natureza seguisse seu próprio caminho. Na mesma época, também se recusou a continuar a participar de festas criadas para apresentá-la à nata dos jovens rapazes e moças da sua idade. O evento, conhecido como Le Rallye, era organizado por mães para ter certeza de que os frutos de seus ventres encontrariam amigos adequados e possivelmente futuros parceiros da mesma classe social. A competição para fazer parte de um rally da elite para os adolescentes franceses mais antenados era intensa. Valérie, com o sobrenome dos de la Martinières, podia atrair qualquer pessoa que quisesse para se tornar membro de seu próprio grupo. Ficou aflita quando Emily anunciou que não participaria mais dos coquetéis em grandes festas particulares que formavam o coração do evento. Como se atreve a dar as costas àquilo que é seu direito de nascença? Valérie perguntou ultrajada. Eu odeio essas festas, mãe. Sou mais do que apenas um sobrenome e uma conta bancária. Desculpe, mas não quero isso para mim. Enquanto Emily se olhava no espelho, observando seus seios grandes, quadris arredondados e pernas torneadas, percebeu que provavelmente perdera peso durante as últimas semanas. O que viu, mesmo com seu olhar crítico, a surpreendeu. Sua estrutura óssea nunca permitiria que ela tivesse uma silhueta esguia, mas, mesmo assim, ninguém, sob qualquer circunstância, a chamaria de gorda. Antes que começasse a enxergar os defeitos, como inevitavelmente aconteceria, Emily se afastou de seu reflexo, vestiu sua camisola e deitou-se na cama, apagando a luz de cabeceira e deixando que o silêncio à sua volta enchesse seus ouvidos. Ela se perguntava o que a havia levado àquela nudez tão pouco habitual. Fazia 6 anos desde que tivera o que poderia, com muito boa vontade, ser chamado de um namorado. Olivier, um atraente veterinário que fora contratado para trabalhar na clínica de Paris e não ficara lá mais do que algumas semanas. Ela não chegou a gostar dele, mas pelo menos tinha um corpo quente a seu lado à noite e alguém com quem conversar durante o jantar. Isso aliviou a solidão de sua existência. Emily sabia que o desaparecimento de Olivier era resultado de sua falta de empenho na relação. Ela não sabia realmente do que o amor era feito, se era uma mistura de atração física, uma conexão entre mentes, uma fascinação talvez. Mas ela sabia que nunca havia se apaixonado. Além disso, quem iria amá-la?
Naquela noite, Emily ficou se revirando na cama. Sua mente estava a ponto de explodir com todas as decisões que deveria tomar e as responsabilidades das quais não podia se esquivar. Acima de tudo, seu sono foi perturbado pela imagem de Sebastian. Mesmo tendo ficado com ela por pouco tempo no chateau, sentiu que sua presença lhe trazia segurança. Ele parecia um homem capaz, íntegro e era muito atraente. Quando Sebastian tocou em sua mão, ela nem se esquivou como normalmente fazia quando alguém invadia seu espaço pessoal. Emily repreendeu a si mesma. Devia estar muito triste e solitária para deixar que um homem que conheceu por acaso e com quem conversou por pouco menos de 2 horas mexesse com ela desta maneira. Além disso, por que diabos um homem aparentemente tão profissional e encantador como Sebastian prestaria atenção nela? Ele vivia num mundo totalmente diferente do seu e ela provavelmente nunca mais voltaria a vê-lo. A menos, é claro, que ela ligasse para ele e pedisse sua ajuda para avaliar o suposto Matisse. Emily balançou a cabeça negativamente, sabendo que nunca teria coragem de fazer aquilo. Era uma estrada que não a levaria a lugar algum. Emily decidira há anos que era melhor viver a vida sozinha. Desta maneira, ninguém poderia magoá-la ou decepcioná-la novamente. E com esse pensamento firmemente entrincheirado em sua mente, conseguiu adormecer.